Nessa videoaula eu vou desenvolver com vocês um caso específico do movimento de rotação em que nós temos aceleração angular constante. É análogo ao que a gente vê também no movimento de translação. Então esse alfa é a aceleração angular, né? Então já coloquei que ela é constante, mas a gente viu também que o alfa ele é a derivada do ômega em relação ao tempo. O ômega é a velocidade angular. Então, jogando esse dt para a esquerda e fazendo a inversão, fica d ômega igual a alfa dt. Fazendo a integração dos dois lados, do lado esquerdo indo de um ômega 1 até um ômega 2, e do lado direito de um t1 até um t2, da forma que vocês estão vendo aí, né? Então, fazendo essa integração, a integral do d ômega é ômega, indo de ômega 1 até ômega 2, e nós temos do lado direito, o alfa é uma constante, então nós ficamos com a integral de dt indo de t1 até t2. Então, fazendo essa integração do lado direito, né, nós vamos ficar com t indo de t1 a t2. Do lado esquerdo, nós ficamos simplesmente com ômega 2 menos ômega 1. Então, do lado direito, nós ficamos com alfa vezes t2 menos t1. Então, vamos fazer algumas considerações. Vamos ver o caso em que esse ômega 2 vale ômega. Nós vamos chamar o ômega 1 de ômega 0, o t2 de t, vamos deixar essa variável livre, e vamos considerar que o tempo inicial, esse t1, vale 0. Então, fazendo a substituição na equação acima, nós ficamos com o seguinte. Então, fica ômega menos ômega 0 igual a alfa vezes t, já que o t1 vale 0. Então, jogando o ômega 0 para a direita, nós ficamos com ômega igual a ômega 0 mais alfa t. Isso é análogo ao que a gente vê lá no movimento de translação, né? Que é aquela equação v igual a v0 mais aceleração vezes o tempo. Então, chama essa equação de 1 e vamos continuar desenvolvendo. A gente pode dar sequência. Então, o ômega ele é igual ao derivado do ângulo em relação ao tempo, dessa função ângulo, né? Então, jogando o dt para o lado esquerdo e fazendo a inversão, ficamos com dθ igual a ômega dt. Mas o ômega a gente já viu quanto que vale, é o que está na equação 1. Então, o dθ ele pode ser dado por, no lugar do ômega, eu coloco ômega 0 mais alfa vezes o tempo, dt. Fazendo a integração dos dois lados, do lado esquerdo de θ1 até θ2, do lado direito de t1 até t2, então nós podemos proceder para encontrar essa integral. Do lado esquerdo, a integral vai dar θ, indo de θ1 até θ2, e do lado direito, a integral de ômega 0 aparece um t, multiplicando. Então, esse t ele vai ir de t1 até t2, e temos mais alfa vezes o tempo. A integral do tempo, né, em relação a dt vai dar t quadrado sobre 2, e esse t ele tem que ir de t1 até t2, usando aí o teorema fundamental do cálculo. Então, do lado esquerdo vai ficar θ2 menos θ1, isso vai ser igual a ômega 0, no lugar do t, né, nós vamos substituir t2 menos t1, mais alfa t quadrado sobre 2, no lugar desse t ao quadrado, nós temos que substituir alfa t quadrado 2 sobre 2, menos alfa t quadrado 1 sobre 2 também. Então, ficamos com isso. E aí, vamos fazer mesmo tipo de substituição que a gente fez antes. No lugar do θ2, nós vamos substituir θ. No lugar do θ1, nós vamos colocar θ0, que seria o ângulo para t igual a 0. No lugar de t2, nós vamos simplesmente deixar como uma variável t, de tempo. E no lugar de t1, nós vamos substituir 0. Então, fazendo essa substituição aí, então vai ficar θ menos θ0 é igual a ômega 0 no lugar de t2 vai ser t, no lugar de t1 não colocamos nada, então vai dar ômega 0t, mais alfa t quadrado sobre 2, já que o t2 vai valer t e o t1 vai valer 0. Então, jogando aí o θ0 para a direita, ficamos com θ igual a θ0 mais ômega 0t mais alfa t quadrado sobre 2, que também é análogo à função horária das posições, que a gente chama lá no ensino médio, né? Só que aí nós temos uma equação do
para variações angulares. Bom, agora eu vou juntar as equações 1 e 2 e vou desenvolver uma equação que é análoga à equação de Torricelli por movimento de translação. Então, jogando θ0 para a esquerda nessa equação 2, ficamos com θ menos θ0 igual a ômega 0 vezes t mais alfa t quadrado sobre 2. E da equação 1 ficamos com ômega menos ômega 0 igual a alfa vezes t. Então, nós podemos isolar o t da equação de baixo e jogar na equação de cima. Então, fazendo isso, o t vai valer ômega menos ômega 0 dividido por alfa. Então, esse valor de t eu vou jogar na equação acima para encontrar um tipo de equação que é independente do tempo. Então, fazendo isso, nós vamos ficar com θ menos θ0 igual a ômega 0, no lugar de t, eu coloco ômega menos ômega 0 dividido por alfa, isso mais alfa sobre 2, né? E no lugar de t quadrado, eu coloco ômega menos ômega 0 dividido por alfa, tudo isso ao quadrado. Então, seguindo aí o desenvolvimento da minha equação, vou repetir o lado esquerdo, e do lado direito ficamos com ômega 0 vezes ômega, né? Fazendo aí a distributiva, menos ômega 0 ao quadrado dividido por alfa, mais alfa sobre 2, como a gente já viu, e fazendo o quadrado desse parênteses, né, ficamos com ômega ao quadrado menos 2 vezes ômega 0, mais ômega 0 ao quadrado, dividido por alfa ao quadrado. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, mas antes eu posso cortar esses alfas, né? Então, vai ficar dividindo por alfa. Eu posso multiplicar o primeiro termo por 2 e dividir por 2 para ficar igual, para ficar mais fácil de fazer essa soma. Ou fazer o mínimo múltiplo comum também equivalente. Então, ficamos com 2 vezes ômega 0 menos 2 vezes ômega 0 ao quadrado dividido por 2 alfa. E do segundo termo, ficamos com a mesma coisa. Mesma coisa que tínhamos antes, né? Então, agora a gente já pode fazer essa soma direta. Reparem que teremos um termo que vai desaparecer e podemos fazer a subtração também do ômega 0. Então, repetindo o que nós temos para o θ e dividindo tudo por 2 alfa, ficamos com 2 vezes ômega 0 menos 2 vezes ômega 0 ao quadrado mais ômega ao quadrado menos 2 vezes ômega 0 mais ômega 0 ao quadrado. Olha só, então vocês podem observar, né, que nós vamos conseguir cortar esse 2 vezes ômega 0 e também esse menos 2 vezes ômega 0 ao quadrado eu posso subtrair ômega 0 ao quadrado. Então, ficamos com θ menos θ0, dividir aí do lado direito, tudo dividido por 2 vezes alfa, e o que vai sobrar vai ser ômega ao quadrado menos ômega 0 ao quadrado. Então, posso jogar esse 2 alfa para a esquerda e fazer a troca, né, de lados. Então, ficamos com ômega menos ômega 0 ao quadrado, igual a 2 vezes alfa, θ menos θ0. Então, posso jogar esse ômega 0 ao quadrado para a direita. Então, ficamos com ômega ao quadrado igual a ômega 0 ao quadrado mais 2 vezes alfa, θ menos θ0, que é uma equação análoga à equação de Torricelli. Vocês podem fazer essa comparação.